Falando dessa cadeia de produção, a cadeia da bateria, a gente sabe que é uma cadeia extremamente complexa, né? Existem muitas qualificações ali do produto final e é justamente nesse ponto que eu queria tocar. Nesse processo de produzir o concentrado de grafita e vendê-lo para um produtor, para um comprador final, quanto tempo demora esse processo até o seu produto, até esse concentrado de grafita ser qualificado e ser reconhecido pelo comprador? De forma geral, os minerais críticos, né, e aí eu vou incluir o grafite, você está muito mais próximo do mercado consumidor. Geralmente as aplicações são de alta tecnologia e, claro, o rigor de homologação, de aprovação desses projetos é muito alto. Isso depende, Gabriel, para cada um dos OEMs ou de quem de fato vai fabricar as baterias, mas esses processos podem chegar até 2 anos. E isso ratifica a importância de ter uma planta de demonstração. De uma planta que você eventualmente consiga processar o seu mineral, consiga definir as rotas de produção e, mais do que isso, produzir o concentrado de grafite para ser enviado e ser testado nessas cadeias. Então são processos que podem se tornar bastante longos, mas ao mesmo tempo, quando você consegue caracterizar bem o seu concentrado, você tem uma caracterização geológica do seu depósito que consiga reduzir a variabilidade, isso também isso é valor percebido por as cadeias. Então hoje a gente já testou o nosso concentrado de grafite em várias aplicações e a gente está muito seguro que o concentrado da Grafcoa ele é apto e adequado para atender às demandas, principalmente do Ocidente. Nas cadeias de produção de bateria hoje, elas estão concentradas num único ou num principal fabricante, que é a China, e existe esse interesse de tornar as cadeias mais resilientes, ter alternativas no Ocidente, e aí o Brasil é um fornecedor que eu diria que é prioritário, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Ricardo, eu quero pegar esse ponto dessa sua resposta sobre ser um fornecedor para o Ocidente. Essa estratégia da Grafcoa de ser uma fornecedora de grafite para o Ocidente, ela já está consolidada como vocês imaginam ou ela ainda é uma estratégia pensando no futuro, ainda é um plano para o futuro? De forma geral, antes de responder, a gente precisa entender qual que é o contexto do grafite e de fabricação, tanto de material anódico ou até mesmo das baterias. Hoje, 80% do concentrado de grafite é produzido na China, 75% dos carros elétricos são produzidos na China, 95% do material anódico, do grafite que vai no ânodo na bateria é produzido na China, ou seja, há uma concentração clara, né, e de novo, há um interesse do Ocidente de tornar as nossas cadeias mais resilientes, menos suscetíveis a disrupções. Nesse sentido, eu diria que a Grafcoa ela surge não como enxerga os mercados ocidentais, não como uma alternativa secundária, mas talvez prioritária, no sentido de que novas demandas elas vão acontecer no Ocidente. Então, olhar para os Estados Unidos, olhar para a Europa e, claro, para o nosso mercado interno, é uma questão de pragmatismo. É onde a nova demanda ou a nova demanda por grafite pode acontecer. Hoje a China ela é autossustentável, ou seja, dificilmente a gente teria um upside ou uma oportunidade de exportar grafite para a Ásia ou para a China. Então, naturalmente, né, eu diria que o alinhamento geopolítico nesse caso está muito ligado ao pragmatismo de onde existe o mercado. Então, olhar para os Estados Unidos, olhar para a Europa e olhar para o próprio Brasil, eu diria que é uma questão de negócio. Já dado todo esse cenário, Ricardo, de domínio da China, isso não é um caso só da grafita, é um caso das terras raras também, de outros diversos minerais críticos. Como se proteger desse domínio chinês, os países esses que têm capacidade de controlar preços artificialmente, como as empresas fazem para diminuir esse risco na hora de produzir e tirar esses projetos do papel? Perfeito. Eu não estou certo se a palavra certa seria proteção, mas de uma forma geral a gente tem que ofertar alternativas para as cadeias ocidentais. A China, ao longo dos anos, como o Gabriel mencionou, ela se posicionou de uma forma bastante forte nos mercados de minerais críticos. De bateria especificamente, como eu mencionei, 95% do grafite que é processado ao grau de bateria é feito na China. E, obviamente, qualquer tipo de monopólio você pode ou você eventualmente tem um controle de preços que desincentivariam os nossos projetos no Ocidente. Então, hoje há uma desconexão, né, da relevância estratégica, vamos dar como exemplo o grafite, quanto o preço, né? O preço ele simplesmente não responde a essa importância ou essa necessidade estratégica. Como que a gente pode resolver isso? Gabriel, parece muito claro para mim que capital privado por si só não consegue resolver esse dilema.
né? A gente precisa pensar em uma coordenação institucional, em políticas públicas que tornem o Brasil, que tornem a nossa jurisdição mais competitiva, em especial para as primeiras capacidades que forem destravadas por aqui. Então, medidas que tornem a nossa jurisdição mais competitiva são importantes. Pilhas estratégicas, eventualmente precificar o ESG. O Brasil tem uma matriz energética descarbonizada. Qual é a forma que a gente pode alavancar esses benefícios, né? De qual forma que a gente pode comunicar e precificar esses diferenciais frente ao principal fornecedor que hoje existe. Então, a minha resposta é tornar as jurisdições mais competitivas, pilhas estratégicas. Obviamente, a gente precisa estar próximo dos estados, das universidades, desenvolver tecnologia, P&D, mão de obra. Me parece que esse é o caminho que eu diria que é mais bem pavimentado para realmente a gente conseguir competir com a China. Tornar a nossa jurisdição mais competitiva, ao passo que investidores, sociedade, principalmente poder público, consigam entender essas prioridades e os pontos que de fato a gente precisa avançar.